Meus queridos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Brown e Fogo. Eu sou Daniel Brown, meio descabeladão aqui porque eu acabei de sair do banho, tô na pressa. Daqui a pouquinho tô encontrando o pessoal, tô partindo para Volta Redonda para acompanhar o primeiro jogo oficial do Botafogo em 2020. Será que dessa vez a temporada começa um pouco melhor? Vamos ver, né? Então eu peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder absolutamente nada dessa cobertura diária. Me siga também no Twitter Brown Oficial e no Instagram, principalmente Brown Fogo. E já uma dica logo de cara para vocês, cara, você que procura camisas do Botafogo, antigas, novas, de um passado recente, né, de todas as marcas, camisas de jogo, cara, relíquias alvinegras, tô colocando aqui o perfil, dá uma olhada lá, analisa ali as camisas que você quer dar uma olhada. Chama no direct que a gente conversa com vocês e você vai adquirir o seu produto, várias camisas na promoção. Pessoal, antes de mais nada, né, eu gostaria de bater um papo aqui com vocês sobre o que foi essa semana no China Park, né, em que eu fiquei lá do último sábado, né, na semana passada, nesse momento eu estava chegando lá no China Park, até ontem, né, onde eu fiquei no último dia lá em Domingos Martins. Cara, e foi maravilhoso, foi muito além das expectativas que já eram muito boas para esse período de 6 dias que eu ia ficar aí na cobertura do Botafogo, onde eu pude saber na prática o que é de fato respirar o Botafogo. Que eu já faço desde que eu nasci como torcedor lá em Teresópolis, que eu comecei a cobrir aqui pela internet de uma maneira diferente do convencional que eu imaginava, né, numa rádio, numa TV, comecei a cobrir por conta própria aqui no Rio de Janeiro pelas minhas plataformas e agora, cara, vivenciar 24 horas por dia o Botafogo, estar ali no mesmo ambiente, foi absolutamente maravilhoso, cara, foi uma experiência absurda, tanto pessoal quanto profissional, e eu sou muito grato a todos que foram capazes de realizar isso para mim, né? Primeiramente quero agradecer aí o seu Valdeir, que é o proprietário lá do China Park, e eu acho que todos nós temos que agradecer. Muitos aí perguntam, pô, cara, Daniel, o Botafogo não tem dinheiro, como é que o Botafogo então foi pro China Park? Vocês têm que agradecer a todo o pessoal que mobilizou isso, cara. Tem uma legião de botafoguenses empresários, parceiros do seu Valdeir, dono do China Park, que viabilizaram isso do bolso deles, do custo deles, aí vão ganhar consequentemente com patrocínios, com divulgação, com publicidade, né? Então, esses caras viabilizaram tudo isso sem custo para o Botafogo ter uma pré-temporada digna, num padrão FIFA, que é aquele lugar que foi escolhido, teve o selo da FIFA de qualidade para a Copa de 2014. Cara, é um lugar espetacular e que o Botafogo está tendo uma oportunidade de ouro. Mas, para isso, tem que transformar em prática no campo. Antes de falar dessa tal prática e projetar aqui o Botafogo em Volta Redonda, eu quero falar aqui um pouco sobre Gatito Fernandes, notícia trazida ontem à noite na live do TF e também colocada aí pelo Fogo na Rede logo depois. Na primeira notícia foi do TF, de que o Botafogo ele aguarda uma proposta de uma sondagem do futebol italiano pelo goleiro Gatito Fernandes. E o que eu acho é o seguinte, gente, mesmo apegado ao goleiro, mesmo sendo camisa 1, titularíssimo, com uma grande história aí pelo Botafogo, iria agora para sua 4ª temporada com a camisa alvinegra, virou um xodó, um cara que substituiu muito bem o Jefferson nessa passagem de bastão, falei muito com o Flávio Tênis a respeito disso, mas numa situação em que o Botafogo não pode se arriscar, o Botafogo não pode brincar, o Botafogo precisa de dinheiro para pagar os salários, para pagar as pendências, para pagar os credores, para pagar dívidas que estão batendo agora na porta, o Profut, um monte de coisa. O Botafogo tem R$0 na sua conta e uma venda do Gatito Fernandes que tem uma multa rescisória de 20 milhões de reais. Acredito que ninguém pague a multa por um jogador que já tem mais de 30 anos, mas pode ser que chegue perto disso. É muito importante o Botafogo realizar essa venda se realmente acontecer a proposta do futebol italiano. O Botafogo hoje, na minha visão, tem um goleiro à altura, que é o Diego Cavalieri. Pode não ter identificação com a torcida por conta do tempo de clube, mas sendo titular e com preparo do nosso grande preparador de goleiros, que é o grande diferencial do Botafogo, o Flávio Tênis, apesar de todos, obviamente, todos os goleiros terem crédito. O Tênis é o cara dessa parada aí, então, na minha visão, isso vai ser muito importante, né? Se o Gatito realmente for vendido, vai ser importante para as finanças do clube e, na minha visão, o Botafogo tem um goleiro substituto à altura, que é o Diego Cavalieri, que hoje disputa a posição com o Gatito, tá? Disputa a posição com o Gatito porque tá treinando muito bem. Agora mais sobre Botafogo e Volta Redonda, gente. Já finalizei o último vídeo falando bastante, né, a respeito desse confronto, em que o Botafogo ele tem um tabu de 2 jogos já sem vitória contra o Volta Redonda, os 2 lá no Raulino de Oliveira, vai ser o 3º ano consecutivo que o Botafogo joga contra o Voltaço lá no Estádio da Cidadania, e também já são 3 temporadas aí que o Botafogo não vence na estreia do estadual, foram 2 vitórias e um empate nos últimos 3 jogos, e só empatou com um gol no último minuto do jogo lá em 2018, senão ia perder para a Portuguesa também.
né? E agora acabei de lembrar que esse gol foi marcado pelo Marcos Vinícius, e aí todo mundo pergunta, pô, Brown, o Marcos Vinícius não ia estar nesse time aí, né, que foi escolhido para o Campeonato Carioca, como é que tá essa situação? O Marcos Vinícius, ele teve uma lesão no joelho, não conseguiu se recuperar a tempo, e aí tá fazendo um trabalho de transição, de readaptação física. A gente via aí sempre que os jogadores do Botafogo estavam fazendo um trabalho tático, coletivo, o Marcos Vinícius estava à parte com o preparador físico na beirada do gramado. Então, muito provavelmente por isso ele não foi colocado aí à disposição contra o Volta Redonda no Campeonato Carioca, o que é muito ruim, né? Porque você não readapta o jogador, você não coloca o jogador na integridade física para disputar uma certa posição, né, respeitando todas as limitações aqui, claro, estou falando mais na teoria, e também você não potencializa o cara para algum interesse de um clube para ele ser emprestado. Eu acho que esses 2 primeiros jogos eles servem muito de parâmetro para jogadores que o Botafogo quiserem emprestar. O Botafogo precisa enxugar a folha. Vocês lembram aí do assunto, né, do papo que eu tive com vocês alguns vídeos atrás, que o Botafogo ele planejava um elenco com 25, 26 jogadores, e nesse momento a gente tem quase 40, contando a rapaziada das categorias de base. Então esse jogo ele vai servir de parâmetro. Vamos dizer, um Lucas Barros, por exemplo, atua minimamente bem, dá uma assistência no jogo contra o Volta Redonda, no jogo contra o Madureira, né? Aí tem essa situação que o Rottenberg falou, o Santa Cruz de olho em jogadores do Botafogo para serem emprestados, vai para lá, né? Assim como o Lucas Campos, por exemplo, já foi emprestado, ia para o Santa Cruz, né? O Lucas Campos no ano passado. A gente teve aí ao longo dos últimos anos o Yuri e o Vitor Rottenberg, que atuaram com a camisa do Santa Cruz, então realmente existe uma parceria entre esses 2 clubes. E vale lembrar que o Lucas Barros está sendo colocado porque ao longo dos treinamentos ele foi perdendo espaço para o Hugo, que foi o lateral do Botafogo na Copinha, que jogou muito bem. A única parada que eu não concordo é o Bochecha não ter ficado no Xena Park. Eu acho que o Bochecha, para ficar no terceiro time do Botafogo, eu não acho muito legal. E aí vai da minha ideia de futebol um pouco contrária do Valentim no início de progressão de pré-temporada. Você tem um jogador com a qualidade do passe do Bochecha, você não colocá-lo nem no banco. Eu não vou colocar nem no banco porque ele tá jogando hoje, né? Mas nem no time B, digamos assim, de uma preparação do Xena Park, eu não acho muito legal. Mas oportunidade para outros jogadores eu acho muito interessante. Eu acho interessante dar oportunidade para o zagueiro Souza, que foi bem na Copinha. Eu acho interessante dar uma oportunidade para o Caio Alexandre, né, que já há muito tempo merece uma chance no profissional. Eu acho importante você, no segundo tempo, colocar o Enio, por que não, que se destacou muito na Copinha, foi o artilheiro do Botafogo na competição. Uma oportunidade para o Fernandes, que vem atuando muito bem na lateral direita nos treinos, né? Então, nada melhor que você dar essa oportunidade para ele na estreia. O Botafogo, ele, além de tentar potencializar esses jogadores, ele busca emprestar alguns outros. Esse campeonato pode ser uma vitrine para o Botafogo. Além disso, você descansa os outros jogadores que são prioridade para uma preparação mais detalhada. Vamos lá, gente. Lembrando a escalação do Botafogo, vai com o goleiro Diego Cavalieri no gol. Na lateral direita a gente vai ter aí o Fernandes, improvisado, repetindo. Zaga, Canu pelo lado direito, Souza pelo lado esquerdo. Lateral esquerda vai ser o Lucas Barros. Meio campo, Bochecha, Caio Alexandre e Luiz Otávio. Eu quero ver a distribuição desses jogadores ao longo do jogo, na defesa, no ataque, na transição. Isso é muito importante para a gente traçar um parâmetro tático desse time do Alberto Valentim. No ataque, Lucas Campos numa ponta, Igor Cássio na outra, não gostei muito, e o Vinícius Tanque centralizado na minha visão. O Botafogo ele poderia ter colocado o Igor Cássio centralizado e o Enio na ponta. É isso que eu penso. Vamos à escalação aqui do Volta Redonda. Douglas Borges é o goleiro. Na lateral direita a gente vai ter o Oliveira. Zaga, Heitor, Daniel Felipe. Na lateral esquerda, o Luiz Paulo. O Bruno Barra, o Alisson e o Bernardo, aquele Bernardo, ex-Vasco da Gama, formam ali o meio de campo. No ataque temos o Pedrinho, o João Carlos e o Douglas Lima. Olho no Bernardo, obviamente pela qualidade técnica do atleta, já não é o mesmo cara do Vasco, depois de tanto problema que ele se meteu. E no João Carlos que foi um dos artilheiros do Campeonato Carioca do ano passado, né? Inclusive, se eu não me engano, foi o cara que fez gol no Botafogo na última partida. Então, muito cuidado com esse jogador. Os parâmetros positivos, eu acho que o Botafogo ele tem um bom meio-campo para rodar a bola, uma dupla, uma dobradinha que pode ser muito bem feita entre Bochecha e Caio Alexandre. Dependendo, uma dobradinha até com os laterais. O Lucas Barros, que eu acho que se ele se soltar, eu acho que ele está muito travado. Defensivamente ele tem problemas, mas ofensivamente, se ele se soltar, ele pode começar a ser produtivo, e o Fernandes, se mantiver o rendimento que está tendo no treino, ele pode ser muito útil nessa dobradinha aí.
Preocupações, né? Principalmente pelos lados, já falei, né? Da mesma forma que esses jogadores podem ser bons ofensivamente, o Fernandes não é lateral e o Lucas Barros tem seus problemas defensivos, repito. Então o Botafogo tem que tomar muito cuidado com esses contra-ataques, né? E principalmente com a transição lenta que a gente viu no jogo treino, que não deve ser muito diferente desse time que enfrenta o Volta Redonda. E além disso, eu particularmente fico um pouco receoso quanto à produtividade no ataque. Legal que o Botafogo tem jogadores de bom passe no meio campo, como o Bochecha, como o Caio Alexandre, mas aí a bola vai chegar no ataque e a gente tem o Lucas Campos, que já não está muito bem, não gostei muito nos treinamentos. A gente tem o Igor Cássio na ponta, que na minha opinião é absolutamente nulo. Tem o Tanque, que apesar de contra um time carioca, um time pequeno do Rio de Janeiro, poder produzir alguma coisa, não acho que seria a melhor opção. Acho que melhor seria o Igor Cássio jogando centralizado. Então eu acho que isso pode ficar um pouco prejudicado, jogo fora de casa, uma partida que o Botafogo vai ter que entrar concentrado, porque uma outra derrota, não vou dizer nem outra derrota porque é um jogo treino, mas na cabeça do torcedor são 2 derrotas em 2 jogos seguidos. Portanto, eu acho que o Lazzaroni ele vai ter que ter aí um jogo de cintura interessante para vencer esse jogo e acalmar os ânimos tanto no Rio de Janeiro quanto no China Park para a pré-temporada, para o Botafogo já não chegar com o time titular no dia 26, que vai ser a primeira partida contra o Macaé no Newton Santos, para o Botafogo já chegar sem pressão, jogar numa boa e poder se preparar para o jogo mais importante que vem, dia 5 de fevereiro, que vai ser contra o Caxias do Sul pela Copa do Brasil na primeira fase. O jogo vai ser lá na mesma cidade, repito, que o Botafogo foi eliminado em 2019. Repetindo, gente, o técnico vai ser o Bruno Lazzaroni e vai ser auxiliado ele pelo Marcos Soares, que é o treinador sub-20. Afinal, o Botafogo tem aí 8 jogadores da Copinha, se juntando aos 14 que desceram, saíram do China Park e foram em direção à Volta Redonda, mas desses 14 a gente ainda tem alguns jogadores que estiveram na Copinha, como por exemplo o Souza e o Wesley, ou seja, são 10 jogadores no total que estiveram na Copa São Paulo de Futebol Júnior, dentre esses 22 aí que integram o elenco dessa estreia do Campeonato Carioca. Para finalizar aqui, perdão, fiquei nó na garganta aqui. O árbitro da partida, vamos para a arbitragem. O Carlos Eduardo Nunes Braga apita o jogo. Assistentes, Rodrigo Figueiredo Henrique de Correia e o Gustavo Mota Correia. Não sei se eles são parentes, né? Não, tem um Correia escreve diferente. E a quarta árbitra é a Beatriz Oliveira Dantas. Então é isso, gente. Às 6 da tarde, o Botafogo enfrenta o Volta Redonda pela estreia do Campeonato Carioca no Estádio da Cidadania com o time B. Os outros integrantes do grupo continuam no China Park se preparando. Lá no China Park houve um treino agora pela manhã. Não tem informações de como foram esses treinamentos, Acabei dando uma descansada maior hoje. Inclusive, eu acho que o treinamento deve estar acabando até agora, pelo horário que a gente segue aí do que aconteceu nos últimos dias. E à tarde, os jogadores eles não vão treinar, eles vão assistir a partida na concentração entre Botafogo e Volta Redonda. Portanto, estarei lá às 6 da tarde em Volta Redonda, daqui a pouco estou encontrando uns amigos meus 1 da tarde para partir pro sul do estado, então já estou devidamente trajado, só falta eu botar uma bermuda, comer um negocinho e partir, porque tem o primeiro jogo do ano. Pessoal, se inscreva no canal, ative as notificações e acompanhe diariamente absolutamente tudo da cobertura no Instagram Brown Fogo. Um forte abraço, até a próxima. Fui!